Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa oficina de tradução de alemão, tá? Hoje a gente vai trabalhar a tradução técnica de um texto técnico em alemão, tá? Do alemão para o português. Eu já coloquei a aula para gravar, a gente depois usa a gravação da aula dentro dos pacotes da mentoria, ou posso até, por se tratar de uma aula de alemão, talvez até colocar no canal do Efritz, para o pessoal que quer estudar alemão, vai ter bastante coisa aqui, né? Até vou dar em alguns pontos, vocês vão ver que eu não consigo evitar de dar uma aulinha de alemão ali, eventualmente, até porque eu sei que nem todos aqui têm nível avançado, tá? Essa oficina é um pouco diferente. Eu, particularmente, tenho um estilo de tradução, assim, gosto de recriar mais conteúdo, de usar mais na hora de recriar, principalmente no alemão, tá? A gente não traduz, a gente pega um texto técnico, um texto técnico do alemão para o português, a gente não, eu pelo menos, não faço da mesma maneira que eu faço do inglês para o português, tá? O inglês é muito comum, a pessoa vai lá palavra por palavra, traduzindo. No alemão, não, tem uma metodologia de trabalho um pouco diferente, tá? De material de consulta, o que eu uso como material de consulta para trabalhar com alemão? Tá, que nem aqui eu vou compartilhar minha tela, deixa eu só abrir aqui a tela certa. Tem um monte de janela aberta. Deixa eu só deixar aqui a tela. Calculadora, pastas. Share screen. Ó, tô compartilhando a minha tela. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Vocês estão vendo? Sim, estão vendo a tela com o texto. Isso aqui é um texto técnico do alemão para o português, tá? Mercado de tradução para o idioma alemão, mercado, assim, podemos dizer que o inglês e o alemão são os que mais têm demanda, e o alemão ele tem uma demanda grande, com muito pouca oferta de serviço de tradução. Então, quem quer que esteja aí caminhando nos estudos do alemão, continue estudando, porque o mercado de tradução, para quem fala o alemão, é assim, é como se você pudesse explorar um planeta a mais. Você tem muitas possibilidades no inglês, mas no alemão você abre um planeta novo com pouquíssima gente explorando, tá? Tem pouca gente que pega e faz tradução de alemão. Materiais de consulta, o que eu uso? No mundo da tradução, né? Principalmente para quem está iniciando mais, o pessoal um pouco mais enjoado, assim, fala, eu não gosto de alguns dicionários, não gosto de algumas referências. Eu, Rodrigo, uso basicamente 4 fontes de consulta de referência hoje. A primeira delas, Google, tá? Sempre, em se tratando de material técnico, eu gosto de pesquisar outros materiais no Google, baixar, se possível, um material parecido. Olha, se eu estou traduzindo um manual de uma caixa de transmissão em alemão, eu vou procurar no Google algo parecido para entender mais o contexto, tentar conseguir mais imagens. Vou procurar, de repente, sobre aquele equipamento no YouTube. Tá? Já teve tradução que só foi possível para eu conseguir entender exatamente consultando o YouTube. Então, Google, YouTube. Um dicionário que muita gente condena, mas que eu uso bastante é o Lingui, tá? Do inglês para o alemão. Não é legal do alemão para o português, tem muito pouco material. E eu gosto de usar ele porque isso daqui é um negócio alimentado por muita gente. Então, eu consigo ver uma tradução em muitos contextos bagunçados ali, e eu posso trazer várias interpretações diferentes. Às vezes tem um termo traduzido de maneira errada, de maneira certa, e ali eu vou chegando à conclusão de eventualmente qual será a melhor opção para aquele termo, vendo vários contextos. Tá? É algo meio bagunçado, ele não traz uma tradução muito precisa, mas no alemão, principalmente, às vezes quando eu tenho que desvendar algum termo, eu preciso ver o máximo de opções possíveis do alemão para o inglês, depois do inglês para o português. Às vezes eu jogo o termo em alemão no Google, tá? No próprio Google, a gente vai fazer isso aqui no texto para trazer uma foto, tá? Porque às vezes na tradução literal, você vai traduzir, vai estar lá, sei lá, polia em tal coisa, mas quando você vai jogar no Google, você vai ver que de fato não existe aquele termo, que já é usado outra coisa no mercado, tá? Então, e em último caso, tá? Ainda resta dúvida, vocês podem tentar ali, no caso do alemão,
o Google Tradutor alemão e inglês para alguns termos, tá? Ah, mas como assim você usa um Google Tradutor? No alemão a gente tem muitos termos que às vezes ficam difíceis de decifrar de acordo com o contexto. Então são 4 fontes que um tradutor vai usar, tá? Um dicionário, o Google Tradutor não deixa de ser um dicionário. Esse dicionário que o Lingua que traz muitas possibilidades de tradução de várias pessoas, também é legal como referência. YouTube e materiais semelhantes do próprio Google, tá? Em 10 anos que eu traduzo do alemão, eu nunca precisei nada muito além disso daqui, tá? Não existe assim um dicionário mágico que vai trazer a tradução perfeita. Depende do contexto, tá? Uma coisa é eu traduzir um termo numa máquina de usinagem autônoma. Outra coisa é eu traduzir um termo, aquele mesmo termo, num contexto no contexto de um veículo, por exemplo, as coisas podem mudar, tá? Deixa eu só mutar um microfone aqui que tá fazendo um barulhinho, fazendo um tic-tic. Pessoal que está participando da aula aqui ao vivo, né? Muita gente vai assistir a gravação depois, mas quem estiver ao vivo, se quiser desmutar para comentar alguma coisa, tá habilitado para vocês, tá? Então, olha só, vamos começar aqui, vamos tentar concluir esse texto. São 300 palavras, 16 segmentos do alemão, tá? A gente começa aqui, isso aqui são instruções de segurança, tá? Sicherheit, Hinweise, tá? Instruções de segurança. Sicherheit, em alemão, é segurança. Hinweise, instruções, grudada com a letra S aqui, né? Instruções de segurança, tá? E aí a gente pega o primeiro segmento. E aqui que entra a minha maneira de traduzir. Veja só o que você tem aqui, né? Ó, eu vou traduzindo palavra por palavra, tá? Vou traduzindo palavra por palavra, ó. A exata observação deste BA, isso daqui é Bedienungsanleitung, tá? Isso aqui, ó. Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung. Bedienung, operação, Anleitung, guia, tá? Instruções, manual de operação, manual de instruções, tá? Bedienungsanleitung. Então, BA significa isso daqui. A exata observância deste Bedienungsanleitung, né? E de todas, o aller aqui é o alle no dativo, no genitivo, posse direta, de todas, darin, nele, dentro dele, aufgeführten, contidas, inseridas, Sicherheitshinweise. Então, ó, a exata observância deste manual de operações e de todas as instruções de segurança contidas nele é pré-requisito, ist Voraussetzung, é pré-requisito para uma operação livre de problemas, né? Für einen einwandfreien Betrieb, para uma operação livre de falhas. Einwand, obstáculo. Frei, livre de obstáculos, livre de problemas, tá? Des Getriebes. Getrieb, no idioma alemão, é um termo muito usado para se referir à transmissão, Gearbox, né? Gearbox, ou caixa de transmissão. Então, des Getriebes, da caixa de transmissão no genitivo, tá? Und dient, e serve para vermeiden, no idioma alemão, vermeiden, vem do verbo vermeiden, evitar, impedir. Verbos, assim, com a primeira letra em maiúsculo, se tornaram substantivos. A gente não tem isso no português, né? O ato de evitar, a evitação, mas aqui no texto é algo do tipo. Para evitar, ou a evitação, né, de danos materiais e pessoais. Percebe que eu precisei chegar até o final aqui do texto para entender exatamente do que se trata, mas eu não consigo chegar e traduzir a exata observância deste manual e de todas as nele contidas instruções de segurança é pré-requisito para uma operação livre de problemas
da caixa de transmissão e serve para precaução de danos pessoais materiais. Não ficou tão ruim, tá? Mas eu só consegui chegar nessa tradução porque eu analisei a frase até o fim. Eu não comecei a traduzir aqui, tá? Então, como é que eu vou traduzir essa frase? Como é que eu vou traduzir essa frase? Eu vou colocar da seguinte maneira. É necessário observar o manual de operações e as instruções de segurança para uma correta, para uma correta operação, para o correto funcionamento, para o funcionamento, Betrieb, operação, funcionamento correto da caixa, para uma operação, para o funcionamento, manual de instruções, vou trocar instruções, e as, ficou repetitivo, né? Manual de instruções, vou colocar aqui o manual de operação, manual de instruções e manual de operações. Manual de operação, manual. É necessário observar o manual de operação, manual de instrução. Não quero repetir essas palavras, tá? É necessário observar o manual de instruções e as instruções de segurança, vou manter, para a correta operação, para o funcionamento correto da caixa de transmissão e evitar ferimentos e danos materiais. Bom, traduzi a tradução inicial aqui, agora eu vou mexer nela, tá? Diga não, Beachtung, é necessário observar o manual de instruções e todas as instruções de segurança contidas nele, para o funcionamento correto, para o correto funcionamento, para a operação correta, para a operação adequada, para a operação correta, para a operação correta da caixa de transmissão e evitar ferimentos e danos materiais, tá? Você vê que aqui, no alemão, no original, ele está falando a correta observância deste manual e de todas as instruções de segurança contidas nele é pré-requisito, tá? Mas pré-requisito é a mesma coisa que é necessário. Poderia até trocar, né? É fundamental ou é imprescindível, tá? É fundamental observar o manual de instruções, tá? Seguir o manual de instruções, poderia até trocar, né? Que a gente vai adaptando a tradução. É fundamental seguir o manual de instruções, observar o manual de instruções e todas as instruções de segurança contidas nele para a operação correta da caixa de transmissão, tá? Betrieb, operação, tá? Controle, ato de controlar. Só que se eu tiver uma ideia melhor no decorrer da tradução, eu venho e troco. E evitar ferimentos e danos materiais. Ferimentos, eu já entendo que é algo mais pessoal, tá? Então, ferimentos pessoais fica um pouco redundante. E danos materiais. Evitar, assim, danos materiais. Tá, vou seguir esse segmento. Rodrigo, oi. Posso só te colocar uma pergunta? Esse Getriebe poderia ser engrenagens? Como você chegou que é uma caixa de transmissão? Por causa do contexto. Pode sim ser engrenagem, mas aqui mais adiante você vai ver que tem eixo pinhão, eixo de entrada, e eu cheguei à conclusão de que isso se trata de uma transmissão, tirando do contexto, tá? Como eu tirei... Tá. de fato, o Getriebe poderia ser... um sistema, né, de engrenagem. Engrenagem não. Engrenagem, no alemão, a gente diz... existe um outro termo, tá? Usado é Zahnrad,
que é roda dentada, né? Então, Getriebe, ele está mais para já um conjunto. Aqui, para o inglês, seria o gearbox, né? Caixa de gearbox, né? Tá bom. Tá. Lembrando assim, no meu estilo de traduzir, isso daqui é uma pré-tradução, tá? Não é a tradução confirmada. Pode acontecer de eu chegar no final do arquivo e falar, não, essa frase aqui não tá boa, eu vou mudar a ordem dessa frase, tá? Para mim, no processo de tradução, as coisas ficam um pouco em aberto até eu concluir o projeto. Sim. E depois eu venho e me questiono. É até um processo de tradução. Eu vou me questionar, essa tradução realmente está boa? Será que não está soando amador? Será que não está soando muito tradução de Google? Será que o Google não ia traduzir desse jeito? Né? Então, eu me faço um autoquestionamento durante o processo. Tá? Então, tá confirmado o segmento? Tá, mas para mim está em aberto. Depois eu vou voltar e às vezes eu estou traduzindo outra coisa aqui, na minha cabeça fala, não, eu vou trocar isso aqui. Vou trocar o fundamental, vou trocar por outra palavra. Tá? Então, você vê que muita coisa é processo de tradução, a forma de trabalhar que você tem, tá? Estou em dúvida se você ficar em dúvida com alguma coisa aqui, não encaixou legal esse termo, segue traduzindo, tá? Já aconteceu muito, já teve projetos que eu fiquei uns 2 dias empacado numa frase em alemão que não tinha referência para nada. Eu segui traduzindo, depois eu achei algum material, algum vídeo que esclareceu, eu voltei lá e fiz só aquele pedacinho, tá? Que a gente tem que sempre pensar também na produtividade, no prazo do cliente e tudo mais. Aqui, ó, die Bedienung, Wartung und Instandhaltung, ó, o controle, manutenção e conservação da caixa de transmissão somente por pessoas, pode acontecer, suceder, acontecer somente por pessoas, vírgula, aqui a gente tem uma oração, qual é o nome? Como que é o nome? Uma oração relativa, né? Orações relativas em alemão. Vírgula, die Personen, vírgula, o die aqui é o que in dieser Arbeiten, que nestes trabalhos eingewiesen worden sind, instruídas são, temos um caso de voz passiva no alemão, tá? Einweisen no alemão, o verbo einweisen, né? Instruir. Eingewiesen, instruído. Eingewiesen worden, ter sido instruído, tá? Pessoas que foram instruídas, tá? Então, olha só, na tradução literal, se eu chegasse e começasse a traduzir aqui, ia ficar uma bagunça. A operação, manutenção e conservação da caixa de transmissão pode somente por pessoas acontecer que nesses trabalhos instruídas foram e que possuem formação e que, correspondentemente, formadas são. Tradução literal fica terrível, né? Pessoal qualificado. Como é que eu vou traduzir isso daqui? Eu estou olhando para cá, mas a câmera está aqui. Vamos ver. A operação, manutenção e conservação da caixa de transmissão podem ser realizadas somente por pessoas devidamente capacitadas e com qualificação profissional. Com qualificação profissional, né? Qualifiziertes Personal fica um pouco equipe qualificada, pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas. Isso é uma tradução inicial, tá? É o que eu chamo de uma tradução assim, uma pré-tradução. Agora eu vou bater em cima da minha tradução, vou analisar o que eu fiz aqui e ver se não está faltando nada. Tá, ó. A operação, manutenção e conservação, Instandhaltung, olha, Wartung, olha só a curiosidade, Wartung vem do verbo warten, que é esperar temporalmente no alemão, uma palavra que se deriva dele. Um aluno de alemão, eu já vi muita gente confundindo isso aqui. Será que isso aqui não é o ato de esperar? Não, nesse caso aqui é manutenção, tá?
Instandhaltung, olha só, curiosidade, Instand é no estado, Instand, no estado atual. Haltung vem do verbo halten, manter, manter no estado atual, conservação, tá? Mas eu já vi isso daqui sendo traduzido como manutenção também, conservação e manutenção entram bastante, já teve manual que eu traduzi como manutenção, tá? Die Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Getriebes darf é permitido somente por pessoas acontecer que, nesses trabalhos, instruídas foram e que são, correspondentemente, têm a formação respectiva. A operação, manutenção e conservação da caixa de transmissão podem ser realizadas somente por pessoas devidamente capacitadas, que receberam instruções para aquilo e com qualificação. Ausgebildet é formação, então formação profissional e com qualificação profissional, tá? E com a devida qualificação e com qualificação profissional, pessoas qualificadas. Eu vou manter assim por hora, tá? Se alguém tiver uma sugestão melhor, quiser colocar aqui no chat, até consigo ler aqui, tá? Ó. Ali qualificação, Rodrigo, talvez qualificação adequada. E com qualificação adequada. Porque eu não quis colocar devida, né? Com qualificação adequada. Ficou bom. Não ficou repetitivo, né? Qualificação profissional, qualificação adequada. Porque depois tu coloca pessoas qualificadas. Né? Ou formação pessoal adequada. Qualificado. Ou formação adequada também se encaixaria, né? Qualificação. Vou manter assim, pessoa. Ali eu coloquei devidamente treinadas também, ao invés de capacitadas, mas aí são só... Sim, perfeito. É a mesma coisa. Devidamente treinadas, devidamente treinadas, devidamente capacitadas, devidamente instruídas também, tá? Você vê que o devidamente nem tá aqui, tá? Aqui ele diz que foram treinadas neste trabalho. Mas aqui no Brasil, como é que a gente diria uma pessoa que foi treinada naquele trabalho? Uma pessoa que foi capacitada, tá? Sim. Pessoa treinada naquele trabalho ficaria um pouco, né? Eu vou manter assim, mas instruídas também, não teria. Pessoal qualificado, vamos colocar aqui, ó. Pessoal qualificado. E aí a gente evita de repetir a palavra pessoas. Apesar de que numa tradução técnica, assim, dificilmente um revisor vai falar, você repetiu alguma palavra na frase, tá? Comigo nunca aconteceu. Todos os trabalhos, sämtliche Arbeiten, todos os trabalhos, os trabalhos em sua totalidade, dürfen, podem, no sentido de ter permissão, nur bei stillgesetzten Getriebe durchgeführt werden. Stillgesetzten é o verbo stillsetzen, colocar em estado de repouso, still, repouso, setzen, colocar, está no passado perfeito, tem uma declinaçãozinha no dativo aqui, né? Ou a letra M aqui, isso aqui é uma beleza para quem estuda alemão. Então, todos os trabalhos podem somente com desligada, caixa de transmissão, com a caixa de transmissão desligada, tá? Em repouso, durchgeführt, executados, serem, tá? Então, vou colocar aqui todos os trabalhos de manutenção, todas as manutenções, as manutenções só podem ser realizadas com a caixa de transmissão desligada. Em estado de repouso, não combina, não se encaixa. Desativada, uma transmissão desativada, desligada se encaixa melhor, né? Eu vou manter desligada com a caixa de transmissão desligada ou inoperante. Também se encaixaria legal o termo inoperante, com a caixa de transmissão desligada ou inoperante. Caixa de transmissão está ligada ou fora de operação. Parada, simplesmente, pode ser?
Não usaria parada. Parada dá a entender que o negócio está andando e parou. No caso de equipamentos que estão movimentando, desligado, desativado, inoperante, fora de operação. Caixa de transmissão inoperante. Eu vou manter desligada, mas tem eu acho que eu vou achar a opção melhor ainda aqui, tá? Vou deixar aqui. Vamos avançar um pouco mais aqui. Es ist dafür zu sorgen, deve-se ser levado em consideração, deve-se notar, né? Sorgen é se preocupar, dafür para isso, é necessário preocupar-se com isso, dass que ein unbeabsichtigtes Einschalten, que uma ativação acidental, ou seja, o verbo beabsichtigen em alemão é fazer algo intencionalmente, intencionar alguma coisa. Aqui a gente tem o verbo beabsichtigen, intencionar alguma coisa, na sua forma invertida, no passado perfeito, beabsichtige, intencionado, com as letras U, N na frente, em sua forma invertida, não intencionado. Então, acidental. Ativação acidental do motor de acionamento des Antriebsmotors, tá? Antrieb, acionamento, motor, tá? Do motor de acionamento, durch Dritte, por terceiros, vermieden ist, seja evitada. Deve ser... Deixa eu só aqui, ó. Tem algum barulho aqui. Deixa eu só mutar aqui. Mutar. Algum tique-tique. Então, ó, é necessário se preocupar, ter atenção com o fato de que uma ativação não intencionada do motor de ativação por meio de terceiros evitada seja. Agora, deve-se evitar impeça terceiros de ativar o motor de acionamento acidentalmente, tá? Certifique-se de que o motor... Poderia ser, Rodrigo, de forma involuntária, talvez, sim, involuntariamente. Sim, então aqui, ó, aqui ele está falando, você tem que se preocupar com isso, eu vou usar o certifique-se. Certifique-se de que o motor de acionamento não seja ativado por terceiros de maneira involuntária. De maneira involuntária. Certifique-se de que o motor de acionamento não seja ativado por terceiros de maneira involuntária. Aqui vocês notam que a ordem da frase no português ela muda bastante, tanto que eu vou interpretar o contexto aqui antes. Claro, vai ter segmento, vão existir textos e segmentos com trechos grandes, e aí você quebra, às vezes, por parágrafo. Tá? Já peguei, às vezes, a ferramenta, abri um trecho gigante, tamanho dessa tela aqui assim, e aí eu tive que ir quebrando por frases, né? Porque daí fica difícil, você acaba se perdendo no raciocínio, tá? Certifique-se de que o motor de acionamento aqui poderia até ser motor de arranque, né? Antriebsmotor. Vamos ver o que o Google traz aqui para mim. Antriebmotor, olha só. Motor de arranque, motor de partida, né? Vamos colocar aqui, motor de arranque. É parecido, né? É bem parecido. Parece ser um motor de arranque. Motor de arranque, motor de partida. Parece ser a mesma coisa. Multimotor. Motor de partida. Motor de partida. Motor de acionamento. Vou colocar motor de partida.
colocar o motor de partida. Depois, se precisar, eu volto e troco. Certifique-se de que o motor de partida não seja ativado involuntariamente por terceiros. Não seja ativado involuntariamente por terceiros. Acho que fica melhor, né? Involuntariamente por terceiros. Tá? Sendo que na tradução original, no alemão original, ele diz: é necessário garantir, né? É necessário prestar atenção que seja evitado, né? Vermieden ist, que seja evitado um acionamento involuntário, né? Então, eu tirei esse verbo vermeiden, que é evitar, eu tirei ele do contexto, ele não existe aqui na minha tradução, e eu coloquei: certifique-se de que o motor não seja ativado involuntariamente por terceiros, até porque ele começa a frase dizendo, né? Você deve se preocupar, deve ter atenção em evitar que isso aconteça, né? Agora, não me sinto confiante em alterar tanto assim a frase. Você poderia até, né, colocar: é necessário evitar, né? Você deve evitar, você deve evitar que o motor de partida seja acionado involuntariamente por terceiros. Estaria correto também, tá? Na minha prática, eu prefiro o clássico certifique-se. Certifique-se. Fixe. Rodrigo, Oi. eu achei motor de ignição. Não consigo te ouvir. Quem que tá falando? Rosane, Oi, Zane. motor de ignição. O seu áudio tá ruim. Consegue mandar para mim no chat? Seu áudio tá chiando muito. Motor de ignição. Olha, motor de ignição. Deixa eu ver se motor de ignição se traz motor de ignição. É parecido também. Motor de arranque, motor de ignição. Consegue me ouvir agora? Sim, motor de partida. Eu acho que eu vou trocar por motor de partida. Não, eu acho que eu vou manter motor de partida. Motor de partida da transmissão. Deixa eu ver se existe alguma coisa. Motor de partida da caixa de transmissão. Não sei se vai ter isso aqui, né? Motor de arranque. Eu vou manter como motor de partida por hora. Mas motor de ignição é uma possibilidade. Nessa próxima frase, ó. Trabalhos na caixa de transmissão devem, através de um cartaz sinalizador de uma placa de sinalização no interruptor do motor de partida, identificados serem. Erkennbar, vem do verbo erkennen, reconhecer, erkennbar, reconhecível. Então, devem ser identificados, né? Como eu traduziria isso daqui? Trabalhos na caixa de transmissão. Ao trabalhar na caixa de transmissão, coloque um aviso no interruptor do motor de partida. Eu vou inverter. Coloque um aviso no interruptor do motor de partida ao trabalhar na caixa de transmissão. Trabalho na caixa de transmissão, normalmente, trabalhar, né? A pessoa vai trabalhar na caixa de transmissão, normalmente esse tipo de trabalho é reparos, né? Ao efetuar reparos na caixa de transmissão. Rodrigo, poderiam ser atividades a serem realizadas? Não. Trabalho mesmo. Mas eu acho que nem trabalho. Ao executar, ao trabalhar na caixa. Eu vou manter trabalhar, tá?
mas entendendo que é no sentido de executar um reparo, manutenção preventiva, né? Um reparo ou conservação. Coloque um aviso no interruptor. Eu não traduziria os trabalhos na caixa de transmissão devem ser identificados com um cartaz de aviso no interruptor. Não, fica muito mais natural. Eu já entendi a frase, mas aqui eu mexo nela. Coloque um aviso no interruptor. Ou uma outra opção. Ao executar trabalhos na caixa de transmissão, sinalize no interruptor do motor de partida. Coloque um aviso, coloque uma sinalização. Coloque um aviso no interruptor do motor. Eu vou manter assim, tá? Coloque um aviso no interruptor do motor de partida ao trabalhar na caixa de transmissão ou durante os reparos na caixa de transmissão, durante trabalhos ao trabalhar na caixa de transmissão. Acho que fica mais natural, tá? Lembrando que aqui existem outras traduções possíveis, tá? Estou fazendo a minha tradução aqui, mas posso voltar e fazer uma alteração. Durante o funcionamento, durante a operação, während des Betriebes, kann das Getriebe, pode a caixa de transmissão, eine Oberflächentemperatur, uma temperatura de superfície de até 80 graus centígrados atingir, tá? A caixa de transmissão pode atingir uma temperatura de até 80 graus centígrados. Não. Temperatura de superfície, né? Uma temperatura de superfície, exatamente. Uma temperatura de superfície durante a operação. Uhum. É isso. Você vê que eu inverti aqui de novo. Ó, no alemão, tradução literal. Durante a operação, pode a caixa de transmissão uma temperatura de superfície de até 80 graus centígrados atingir. Erreichen. Né? Aqui eu entendi o que ele estava dizendo e, né, readaptei no português. A caixa de transmissão pode atingir uma temperatura de superfície de até 80 graus centígrados durante a operação. Acho que essa frase aqui não tem nem muito o que mexer. Essa frase aqui é aquela frase, né, que faz o pessoal quebrar um pouco a cabeça, né? Berühren, no idioma alemão, é tocar, né? Então aqui é o ato de tocar. Beim Berühren des Getriebes, ao tocar a caixa de transmissão, mit bloßen Körperteilen, com membros, com partes do corpo desprotegidas. Na tradução literal seria como nus, mas eu não vou usar naked, né? Aqui é desprotegidas. Então, ao tocar, olha só no alemão a tradução literal como fica, né? Ao tocar, bom que se o pessoal que está começando no nível básico do alemão assiste um vídeo assim, a pessoa até acaba desanimando, né? Mas não, isso aqui é uma tradução de um conteúdo mais avançado, né? Para quem for assistir depois. Ao tocar, durante o toque da caixa de transmissão com partes desprotegidas do corpo, durante a operação, durante e após a operação, por um período de tempo adequado, por um período de tempo de acordo com o grau de aquecimento, extremo cuidado necessário. Tá? Beim Berühren des Getriebes, ao tocar a caixa de transmissão com partes do corpo desprotegidas,
se isso acontecer, né, é durante a operação e depois da operação. Olha só, repetiu, während des Betriebes, durante, no decorrer da operação, und nach dem Betrieb, após a operação, durante e após a operação. É durante a operação e depois da operação, por um período de tempo adequado, de acordo, den Erwärmungsgrad. Aqui nós temos um caso dativo declinado por essa palavra aqui, Erwärmungsgrad, de acordo. Aqui, isso daqui tem o significado de conforme o grau de aquecimento, tá? Então, olha só, esse für eine aqui é para esse cara aqui. Für eine angemessene Zeit. Para um tempo determinado, tá? De acordo, conforme o grau de aquecimento, tá? Então, confunde um pouco. Conforme o grau de aquecimento, tempo determinado tempo. Então, isso gera uma certa confusão, tá? Só que esse für eine é para essa pessoa aqui e esse den Erwärmungsgrad é conforme, tá? Äußerste Vorsicht geboten. Então, ó, ao tocar a peça com um membro desprotegido, durante e após a operação, é necessário muito cuidado, tá? Por um período de tempo determinado, conforme o grau de aquecimento. Como que eu já entendi. O que eu entendi dessa frase? Conforme o grau de aquecimento, existe um período determinado de tempo pelo qual eu tenho que ter muito cuidado ao tocar naquela peça sem proteção. Tá? Ó, a depender do quanto ela estiver quente, vai ter um período de tempo ali que eu não vou poder botar a mão na peça sem ter uma luva. Eu entendi isso, mas eu não consegui jogar isso para o português ainda. Vamos construir isso no português, tá? Você vê que se eu fosse traduzindo aqui já, ia virar uma salada o meu texto. Então, eu vou começar a construir essa frase no português. Como que eu vou construir isso daqui no português? Vamos colocar assim. É necessário muito cuidado, dependendo... É necessário ter muito cuidado. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão é necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão. Com qualquer parte do corpo sem proteção? Isso, com qualquer parte do corpo sem proteção. Do corpo sem proteção. Sem proteção. Durante e após a operação. Durante e após a operação. Por conta do grau... Aqui. Por um período de tempo durante proteção. Por um período de tempo durante e após. Porque tem o während ali. Sim, né? Pois é, durante e após a operação. Durante e após o funcionamento, a operação. Uhum. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo sem proteção por um período de tempo... Não, mas aqui já perdeu um pouco o sentido, né? Durante e após a operação. Tempo durante... Vamos colocar aqui, então. Durante e após a operação. Deixa eu ver aqui no chat se alguém sugere alguma coisa. Desprotegido em vez de sem proteger. Qualquer parte do corpo desprotegida. Transmissão, proteção e operação. Aí botava...
Durante e após a operação. Vou mudar. Não tô contente com essa frase aqui. Ó, vou colocar assim. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo desprotegida. Dependendo do grau de aquecimento. Por conta do grau de aquecimento da Durante máquina? e após a operação. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo desprotegida por um período de tempo durante e após a operação, conforme o grau de aquecimento. Rodrigo? Oi? Rodrigo? Oi? Botar esse por um período de tempo durante e após a operação, entre vírgulas, que aí fica mais Por palatável, um né? período. Eu não vejo muita diferença, mas pode ser. Para esse contexto aqui, não é algo que iriam Aí botar uma vírgula depois da operação para para poder botar o tempo. conforme o grau, né? É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão. Dependendo do grau de aquecimento, é necessário ter muito. Corpo desprotegida. Ist während des Betriebs oder dem Betrieb von. Uma possibilidade seria evite tocar na caixa de transmissão, dependendo do grau de aquecimento da caixa de transmissão, evite tocar nela com a parte do corpo desprotegida por um período de tempo. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo desprotegida por um período de tempo durante e após a operação, conforme o grau de aquecimento. Eu vou manter assim por enquanto, mas isso daqui dá para melhorar, tá? Todos os componentes giratórios, alle rotierenden Teile, wie zum Beispiel Eintriebswelle, eixo de entrada, eixo de acionamento. Todas as peças, todos os componentes rotativos, como, por exemplo, eixo de entrada ou eixo de admissão. Eixo de entrada ou eixo de admissão. Eixo de admissão. Eixo comando. Não tem nada de eixo de admissão. Válvula de admissão. Eixo comando de válvula de admissão. Eixo de entrada. Tem aqui relacionado à caixa de transmissão. Eixo de entrada. Acho que é isso aqui mesmo. Como, por exemplo, eixo de entrada. Kupplung, embreagem. Riemenscheibe, isso aqui é polia. Scheibe é polia da correia, tá? Scheibe é polia. Polia. Polia de correia, isso aqui é correia, tá? Keilriemen, se você traduzir aí, dependendo do idioma, ele vai ter V-Polai, né? Polia V, mas é como se fosse a correia de sincronização, correia dentada, ela tem uns sulcos no meio dela. Keilriemen, tá vendo, ó? Ó, isso daqui ela não é em V, não tem um formato de V, mas o V, talvez que ele se refere, né? Keilriemen, Keil, como se fosse cunha. Keil.
tá? É por conta desses dentes. Por conta desses dentinhos nela, tá? Não é uma polia... Apesar que aqui tem uma polia, uma correia, né? Uma correia lisa, né? Ai, mano. Tem a correia lisa que vai no alternador. E tem uma correia dentada. Vou usar só correia. Polia da correia. Polia com correia. Tá? Não vou colocar polia de correia aqui, porque já tem correia aqui. Tá? Então, polia com correia, eu vou manter só correia. Tá? Correia. Porque ela vai servir, é um termo já bem usado no Brasil e serve para correia lisa e correia dentada. Existem dois termos, correia lisa e correia dentada, tá? Kyle Riemann. Riemann Auto. Ele aparece as duas, né? Aparece a lisa e a dentada. A correia dentada é que sincroniza eixo de comando com o bloco do motor. Quando estoura a correia dentada e o carro vai para o mecânico, isso é uma tristeza. A correia lisa é aquela que sincroniza as polias que mantém a bateria do carro carregando. Só para dar um contexto, né, para o pessoal. Mas aqui aparece as duas. Então, por enquanto, eu vou manter assim. Polia com correia e eixo Aptribs velho. Eu já usei esse termo aqui. Eu vou colocar eixo pinhão, tá? Aptribswelle. Aqui você vê que tem Eintrieb, que entra em operação, Abtrieb, que é o que sai de operação, né? Eixo pinhão. Eu conheço esse termo aqui como eixo pinhão. Vamos ver, Abtriebswelle. Abtriebswelle. Deixa eu ver se confirma como eixo. Eixo de transmissão não vai ser. Não vai ser. Abtriebswelle. Não. Não tá muito parecido, não. Eixo pinhão. Eixo do pinhão. Tá mais parecido um pouco, não? Eixo secundário pinhão. Eixo do pinhão. Eixo pinhão. Eixo do pinhão. Eixo pinhão, eixo do pinhão. Vou colocar eixo pinhão. Vou manter eixo pinhão. Todos os componentes rotativos, como, por exemplo, eixo de entrada, embreagem, polia com correia e eixo pinhão, devem, contra unabsichtiges Berühren, o toque inadvertido, protegidos ser. Devem ser protegidos contra o toque inadvertido, involuntário. Como que vocês o que vocês sugerem? Protegidos contra o toque. Eu coloquei contra acidentais ou involuntários. Contra toques acidentais. Ou contato também, ou toque. O que? Contra o toque acidental. Toque. Devem ser protegidos contra o contato humano acidental. Contra toques acidentais. Contra o toque humano acidental. Contra toques acidentais. Esse Kupplung é embreagem mesmo nesse caso? Kupplung eu conheço como embreagem. Como embreagem. Poderia ser um engate? Sim, vamos ver aqui. Eu conheço como embreagem, tá? Não, eu pensei aqui por causa do contexto, né? Kupplung. Não sei. Pode variar. Kupplung. O que você acha algumas... Sim, eu também conheço como embreagem, mas no caso ali... Kupplung.
Eu não acho que seja acoplamento. Couplung. O Google está trazendo coisa em português para mim, né? Couplung. Eine Kupplung ist maschinell, wenn es zu stark elastische Bewegung oder losbaren Verbindungen zweier Wellen. Olha, é um elemento mecânico para o travamento, para a conexão de dois eixos de maneira permanente, rígida, elástica, móvel, losbaren, que se desprende, né? Que pode se soltar de dois eixos, tá? Eu vou manter como embreagem, não vou manter como acoplamento. Vou manter como embreagem, tá? E eu falo isso porque eu sempre usei esse termo como embreagem, então acho que aqui, dado o contexto, vai soar melhor. Devem ser protegidos contra o toque humano acidental, contra o contato acidental, contra o toque humano acidental, involuntário. Isso aqui dá para melhorar, tá? Contra o toque humano acidental. Tá? O verbo berühren é o ato de tocar, o ato de encostar, mas toques contra toques acidentais. Toque humano, né? Porque toque pode ser... No alemão é específico, berühren, toque humano. Mas no português a gente tem que especificar um pouco. É toque do quê, né? Contra o toque humano acidental. O cartaz de modelo und alle anderen sich auf den Getriebe befindliche Hinweisschilder. Olha só. Das Typenschild, a placa de modelo, a identificação de modelo e todas as outras que se sobre a caixa de transmissão encontram-se cartazes placas de instruções, tá? Olha como que no alemão é diferente do português, né? O indicador de modelo e todos os outros sich auf den Getriebe, se sobre na caixa de transmissão befindlichen, que se encontram, Hinweisschilder, placas de aviso, devem sempre estar, né, legíveis e não podem ser cobertas, tá? Então, vamos colocar assim, a placa de identificação, a placa de modelo, a placa de identificação, ou a etiqueta Typenschild, etiqueta de identificação. Placa de identificação. Typ em alemão é modelo, mas vou colocar identificação. A placa de identificação e todos os demais avisos que se encontram na caixa de transmissão devem sempre estar legíveis e não podem ser cobertos. A placa de identificação e todos os demais avisos, Hinweisschilder, placas de aviso, e todas as demais placas de aviso também, poderia, todas as demais. Placa de aviso e aviso, eu entendo como sendo a mesma coisa, tá? Placa de aviso e aviso, tá?
Vou manter só como aviso para não ficar repetindo a placa. A placa de identificação e todos os demais avisos que se encontram, né, sich auf den Getrieben befindlich, que se encontram, que são localizáveis ali na caixa de transmissão, devem sempre estar legíveis ou devem sempre estar em bom estado. Seria uma possibilidade de tradução, devem sempre estar em bom estado e não podem ser cobertas, tá? Não podem ser cobertos, não podem ser tampados, não podem ser revestidos, não, cobertos, ok, tampados, não, ocultados, não se encaixa, acho que cobertos, não podem ser cobertos, tá? Se alguém tiver uma sugestão melhor. Treten während des Normalbetriebes untypische Getriebegeräusche auf. Olha só. Treten aparecem durante... Treten auf, o auf aqui no final da frase, auftreten, aparecer, tá? Aparecem durante a operação normal da caixa de transmissão. Não típicos barulhos atípicos, ou o da aumenta a temperatura da caixa de transmissão, sobe, eleva-se de maneira atípica, então é necessário, deve-se, né, é necessário ou deve-se o equipamento de Anlages, ou muss die Anlage. Todo o equipamento, Anlage, ele se refere a todo o sistema, tá? Então, deve-se todos os sistemas para evitar, vermeiden, vem do verbo vermeiden, evitar, vermeiden, evitação, tá? Não tem isso no português. De mais danos, sofort stillgesetzt werden, tá? Então, ó, so muss die Anlage stillgesetzt werden, sofort stillgesetzt werden, tá? Então, so muss die Anlage, então, assim deve o equipamento, a máquina, ser desligado imediatamente para evitar outros danos, demais danos, tá? Então, no caso de ruídos, se ruídos atípicos, se ruídos estranhos aparecerem durante a operação, durante o funcionamento da caixa de transmissão, tá? Aqui ele colocou Getriebegeräusche, tá? Ruídos da caixa de transmissão atípicos. Eu coloquei ruídos estranhos aparecerem na caixa de transmissão, tá? Isso soa mais natural no português. Se ruídos estranhos aparecerem durante o funcionamento da caixa de transmissão, ou se a temperatura subir, ou se a temperatura subir de maneira anormal, tá? Subir de maneira anormal, subir de maneira atípica, ou se a temperatura subir demais, ou se a temperatura da caixa de transmissão subir de maneira anormal, toda a máquina, o equipamento inteiro de Anlage, vamos de Anlage, todo o equipamento, toda a instalação. Tem que dar uma olhada no manual original, tá? Porque às vezes Anlage pode ser uma sala inteira dessa aqui de máquina, pode ser um equipamento inteiro, tá? Então, Anlage tem sempre esse sentido. Já traduzi como sistema, como
máquina, como instalação, tá? Todo o sistema, vou colocar assim, subir de maneira normal, todo o sistema deverá ser desligado imediatamente para evitar danos, tá? Para evitar danos. Evitar mais danos. Mais danos de mais danos. Evitar danos adicionais. Danos adicionais. Tá, ó. Então, uma tradução possível. Se ruídos estranhos aparecerem, né? Ou se você identificar ruídos estranhos, ruídos atípicos, seria uma possibilidade de tradução também. Se você identificar ruídos atípicos durante a operação / funcionamento da caixa de transmissão, ou se a temperatura subir de maneira atípica, de maneira anormal, todo o equipamento, todo o sistema deverá ser desligado, né? Vou colocar aqui a máquina inteira, todo o sistema, a máquina deverá ser desligada. A máquina, o sistema deverá ser desligado, a máquina deverá ser desligada. Vou tratar como sendo uma máquina, tá? A máquina deverá ser desligada imediatamente para evitar danos adicionais, tá? Vamos ver aqui, ainda tem um chãozinho pela frente, hein? Evitar maiores danos? Evitar maiores danos também. Maiores danos. Para evitar maiores danos, tá? Wenn vertraglich nicht anders vereinbart, werden unsere Getriebe ohne Ölbefüllung ausgeliefert. Se não for acordado de maneira diferente em contrato, vertraglich, vertrag em alemão é contrato, vertraglich contratualmente, tá? Vereinbart é combinado, acordado. Se não estiver, quando não estiver estipulado em contrato, quando não estiver estipulado contratualmente, se alguém tiver uma sugestão melhor para essa frase aqui é um ponto mais jurídico, né? Quando não estabelecido contratualmente de maneira diferente, não. Quando não estiver estabelecido em contrato, vamos colocar assim. Quando não estabelecido em contrato, nossas caixas de transmissão serão fornecidas sem óleo, tá? Ölbefüllung é preenchimento de óleo, abastecimento de óleo. Mas, como eu vou colocar em português, né? A nossa caixa de transmissão será fornecida sem abastecimento de óleo. Serão fornecidas sem óleo, tá? Sem óleo. Aí a pessoa tem que adicionar óleo separadamente na caixa de transmissão. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no... O chat sumiu para mim aqui. Quando não estabelecido em contrato, nossas caixas de transmissão serão fornecidas sem óleo, tá? Quando contratualmente não for estabelecido de maneira diferente, nada diferente for combinado, a mesma coisa, né? Quando contratualmente nada diferente é combinado, quando não estabelecido em contrato, nossas caixas de transmissão serão fornecidas ausgeliefert, werden ausgeliefert, serão entregues sem óleo, serão fornecidas, serão entregues, serão fornecidas. Entregues ou fornecidas? Serão fornecidas. Serão fornecidas sem óleo, tá? Serão fornecidas desabastecidas de óleo. Não. Tá? Vamos lá. Eine Befüllung, um abastecimento, um preenchimento com óleo.
Gemäß Kapitel 7, 2, conforme o capítulo 7.2, que não está aqui nesse texto, né? Um abastecimento, conforme o capítulo 7.2. Vor den ersten Anlaufen, antes da primeira operação, Anlaufen é corrida, operação, ciclo, tá? Antes do primeiro ciclo da caixa de transmissão, antes do primeiro funcionamento da caixa de transmissão, é, portanto, extremamente necessário, zwingend erforderlich, tá? Das sonst no alemão, em muitos casos, ele pode ser traduzido como uma vez que, né? Uma vez que a caixa de transmissão poderá sofrer danos permanentes ou ser destruídas. Eu prefiro danos permanentes, né? A caixa de transmissão poderá ser destruída, um pouco mais literal. E de Gewährleistung, o serviço de garantia, a prestação de garantia será anulada, tá? Será anulada. Então, ó, como que eu começaria? É absolutamente necessário, é imprescindível abastecer é imprescindível abastecer o óleo, abastecer a caixa de transmissão, abastecer o óleo de acordo com o capítulo 7.2. É imprescindível abastecer a caixa de transmissão, abastecer o óleo da caixa de transmissão, abastecer a caixa de transmissão com óleo, de acordo com o capítulo 7.2, antes de sua primeira utilização, antes de seu primeiro funcionamento, antes de sua primeira utilização. Utilização também funciona bem. Uma vez que sem óleo, ela pode sofrer danos permanentes. Uma vez que sem óleo, ela poderá ser destruída, vou colocar destruída, e a garantia anulada. É imprescindível abastecer a caixa de transmissão com óleo, para encher o óleo, abastecer o óleo do motor, abastecer o motor com óleo, abastecer o óleo da caixa de transmissão, de acordo com o capítulo, conforme o capítulo 7.2, antes de sua primeira utilização, uma vez que sem óleo ela poderá ser destruída e sua garantia anulada. Tá? Uma vez que sem óleo, pois sem o óleo ela poderá ser destruída, né? Pois sem óleo ela poderá ser destruída, pois sem óleo ela sofrerá danos permanentes. Seria uma opção, tá? Zerstört é destruído, literalmente, tá? Pois sem óleo ela poderá sofrer danos permanentes, poderá ser destruída, tá? Poderá sofrer danos permanentes e sua garantia será anulada. Acredito que essa seja a melhor opção de tradução. Se alguém tiver uma sugestão, tá? É imprescindível abastecer a caixa de transmissão com óleo. O abastecer o óleo, tá? Pode ser que tenha um termo melhor aqui, abastecer o óleo da caixa de transmissão. Deixa eu ver se usa-se, né? Abastecer o óleo do motor.
completar o óleo, né? Completar o óleo, trocar o óleo. Abastecer o óleo. Eu não vou abastecer o óleo, eu vou abastecer a caixa de transmissão com o óleo, né? Poderá sofrer danos permanentes e, sugeriram aqui, ter a sua garantia anulada. E sua garantia será anulada. Poderá sofrer danos permanentes e ter sua garantia anulada. Ok. Tá? Durante a troca de óleo beim Ölwechsel, darf das Getriebeinnere, pode o interior da caixa de transmissão, vírgula, para acelerar o desabastecimento do óleo antigo, né? Altöl-Ablassens, óleo antigo, Ablassens, remoção do óleo antigo, nicht mit Druck beaufschlagt werden, tá? Durante a troca de óleo, pode o interior da caixa de transmissão, vírgula, esse nicht aqui tá negando esse cara aqui, ó. Esse nicht tá negando esse darf, tá? Colocou vírgula aqui, ele tá dando só um motivo, né? Ó, durante a troca de óleo, o interior da caixa de transmissão, vírgula, para acelerar o processo de remoção de óleo, vírgula, não pode ser pressurizada, tá? Então, como que eu vou colocar? O interior da caixa de transmissão não pode ser pressurizado para acelerar a remoção do óleo durante a troca do óleo. Durante a troca de óleo, o interior da caixa de transmissão não deve ser pressurizado para acelerar o processo de remoção do óleo antigo. Poderia se usar drenagem do óleo? Não? Sim, é melhor o processo de drenagem para acelerar a drenagem do óleo antigo. Tá? Para acelerar a drenagem. Processo de drenagem. Processo de drenagem. O processo de drenagem. Drenagem antigo, tá? Drenagem de óleo do motor. Bujão de drenagem de óleo. Drenar excesso de óleo de motor. Troca de óleo por sucção ou drenagem. Isso mesmo. Durante a troca de óleo, o interior da caixa de transmissão não deve ser pressurizado para acelerar o processo de drenagem do óleo antigo. Poderia traduzir isso aqui de maneira diferente também. Não pressurize, poderia até traduzir essa frase, né? Dando uma ordem, por exemplo. Aqui não vai, né? O interior da caixa de transição não deve ser pressurizado para acelerar o processo de drenagem do óleo antigo durante a troca de óleo. Mas daí, drenagem do óleo antigo durante a troca de óleo. Então, vou colocar, né, durante a troca de óleo, o interior da caixa de transmissão não deve ser pressurizado, tá? Você vê que aqui, ó, no alemão, né, beaufschlagt, né, mit Druck beaufschlagen. Beaufschlagen, né, impactar, atingir com impacto, com pressão. Então, literalmente no alemão ele está falando, você não deve jogar pressão ali dentro, você não deve atingir ela com pressão. Mas eu li isso como pressurizar. Tá? Durante a troca de óleo, o interior da caixa de transmissão não deve ser pressurizado para acelerar o processo de drenagem de óleo. Não deve ser pressurizado. Tá. O óleo antigo ist in einem geeigneten Gefäß aufzufangen. Como você vê um verbo assim, aufzufangen, o zu no meio, no infinitivo, então ele está querendo dizer que deve, tá? Nas traduções técnicas. O óleo antigo deve ser coletado num recipiente adequado. O óleo... Eu não vou usar óleo antigo, não. O óleo usado. O óleo velho, né? Óleo usado.
Acho que encaixa melhor, né? Óleo antigo, não, óleo usado. O óleo usado, tá? O óleo usado deve ser coletado. Isso posso mudar, tá? Deixa eu ver. Óleo antigo do motor. Óleo antigo do motor. Óleo velho no motor. O que acontece quando o óleo fica velho? Óleo vencido, não. Rodar com óleo vencido. Lubrificante. Óleo vencido. O óleo. Sintomas de óleo velho no motor. Como saber se o óleo está velho? Olha, eu até usaria o termo velho, viu? Do óleo velho, do óleo antigo. Vou manter antigo. Óleo usado pode ser interpretado como óleo que está sendo usado até para abastecer. Então, vou manter antigo, por enquanto. O óleo antigo deve ser coletado em um recipiente adequado e de maneira correspondente, conforme as normas ambientais, descartados, né? Zu entsorgen. Deve ser coletado em um recipiente adequado e descartado conforme as normas, conforme com a legislação ambiental em vigor. Normas ambientais em vigor. Normas de proteção do meio ambiente vigentes. Normas de proteção do meio ambiente, conforme as normas de proteção do meio ambiente. Ficou bem melhor. O óleo antigo deve ser coletado em um recipiente adequado e descartado conforme as normas, não normais, de proteção, normas de proteção. Só conferir aqui, sistema. Normas de proteção do meio... Conforme as leis ambientais. Leis ambientais. Normas de proteção ao meio ambiente, mas eu vou colocar conforme as leis ambientais. Conforme as leis ambientais. Acho que vai ficar conforme as leis ambientais em vigor. Gültigen, né? Conforme as leis ambientais em vigor. Tá ok. Processo de drenagem do óleo Ou antigo. vigentes, né? Sim, conforme as leis ambientais vigentes. Ficou bem melhor do que vigor. Ficou melhor. Das Reinigen des Getriebs. Reinigen vem do verbo reinigen, limpar, o ato de limpar. O ato de limpar da caixa de transmissão, a limpeza da caixa de transmissão por fora, exterior. Darf nicht, não pode, mit ein Hochdruckreiniger, não pode acontecer com uma lavadora de alta pressão, uma vez que isso poderia acarretar em danos às vedações, Dichtlippe, lippe, lábio, Dicht de vedação, anéis de vedação, as vedações na vedação dos anéis de vedação do eixo. Dichtlippe. Isso aqui é vedação. Dichtlippe. Borracha. Borracha. Borracha de vedação. Isso aqui é borracha. Deixa eu ver o contexto. Poderia acarretar danos na borracha de vedação do anel de vedação do eixo. E também provocar a entrada de água no filtro de ventilação. Filtro de ar. Belüftungsfilter, filtro de ventilação. Isso aqui é filtro de ar, né? Filtro de ar. Tem filtro de ventilação, não... É filtro de ar. Filtro de ar. Tá? Filtro de ar.
Faltou escrever direito, né? Filtro de ar. Filtro de ar. Filtro de ventilação. Não. Belüftungsfilter. Filtro de ar. Filtro de ar. Apesar de que o termo Belüftung é ventilação, tá? Então, ó, a limpeza da caixa de transmissão da parte de fora, por fora, tá? Limpeza da parte externa não pode ser realizada com uma lavadora de alta pressão, tá? Pois isso ocasionaria danos na borracha de vedação na borracha. Eu tiraria a vedação do anel, borracha de vedação do anel de vedação. Na borracha do anel de vedação, na borracha do anel de vedação, Dichtlippe, no material Dichtlippe. Essa tradução aqui eu não estou muito contente com isso aqui, não. Borracha. Eu acho que existe lábio vedação, né? Sim, ó, lábio de vedação, mas Lábio de vedação. mas mesmo assim não encaixou, entendeu? No lábio de vedação do anel de vedação. Lábio de vedação. Lábio, não, eu não. Lábio de vedação. Vou manter como retentor. Dichtlippe. Lábio de vedação. Uma ponta de vedação. Tá, vamos começar assim, né? A limpeza da caixa de transmissão pela parte de fora. Vou colocar uma tradução mais crua aqui, depois eu vou arrumar. Não deve ser utilizado uma lavadora de alta pressão para a limpeza externa da caixa de transmissão, pois isso ocasionaria danos, pois isso causaria danos na ponta de vedação, na borracha do anel de vedação. Vou usar um pouco aqui, tá? Na borracha do anel de vedação, todo anel de vedação é uma borrachinha. Na borracha do anel de vedação do eixo e provocaria entrada de água e poderia provocar, tá? E poderia levar à entrada de água e poderia provocar a entrada de água no filtro de ar. Vou mudar esse começo aqui, tá? O exterior da caixa de transição não deve ser lavado, não deve ser limpo com uma lavadora de alta pressão. Não faz, isso aqui não tem como não ser lavadora de alta pressão. Que outro equipamento usaria alta pressão para lavar, né? Nenhum. Tá? A parte externa, o exterior, a parte externa
Ou só colocar a limpeza externa, começar com o termo limpeza externa. Sim, a limpeza Externa externa do da caixa de de transmissão não pode ser realizada com uma lavadora de alta pressão, pois isso causaria danos à borracha, ó, a crase aqui, que a Mary sempre fala, né? Pois isso causaria danos à borracha do anel de vedação do eixo, tá? Eu não vou usar lábio de vedação, eu nunca usei o termo lábio de vedação. É claro que aqui caberia investigar um pouco melhor, pesquisar um pouco mais, né? Ponta de vedação, Dichtlippe, né? O anel de vedação, quando você pega um anel de vedação na mão, ele é uma anel de vedação de eixo, né? Quer ver, ó? Vou colocar uma imagem no Google aqui. Ele é, bem dizer, todo de borracha, né? Isso aqui é inteiro de borracha. E eu falo que eu já peguei um desse aqui na mão, tá? Ele é todo de borracha. No lábio de vedação, na aba de vedação. Aba, acho que se encaixaria até melhor. Tá? Aba de vedação. Na aba do anel de vedação. A aba já funciona melhor que lábio. Aba do anel de vedação. Vamos ver se usa-se anel de vedação. Vamos ver se alguém usa esse termo. Anel de vedação com aba 3 polegadas. Anéis de linha, anéis de vedação, sem aba, anéis de vedação com aba, anéis de vedação sem aba. Lábio do anel de vedação. De lábio duplo. O que é lábio de vedação? É moldado. Duplo lábio. O lábio, aba. Tem duas opções. Pois isso causaria danos à aba de vedação, ao lábio de vedação. Vou usar lábio. Ao lábio de vedação. Ao lábio de vedação do anel de vedação. Causaria danos ao lábio do anel de vedação. Tá? Lábio de vedação do anel de vedação, lábio do anel de vedação, porque já é de vedação. Causaria danos ao lábio do anel de vedação do eixo e poderia provocar a entrada de água no filtro de ar. Tá? Aqui... Rodrigo, esse final ali, filtro, poderia ser filtro de ventilação ou é filtro de ar? Então, eu coloquei aqui filtro de ventilação no Google, filtro de ventilação. Ele não trouxe nada, tá, relacionado à máquina. Tá? Quando você pesquisa aqui, cadê? Belufluxfilter. Ó, vem isso daqui. Se eu colocar filtro de ar, vai vir algo parecido. Tá vendo? Uhum. Então, eu vou manter filtro de ar, tá? Filtro de ventilação. Eu acredito que isso daqui possa ser um equipamento, um ecossistema ali parecido com o que a gente tem dentro de um carro, né? Ele tem um motorzinho de arranque, tem uma caixa de transmissão, todo um... Resta saber se não é um carro, né? Eu tirei do trecho do manual, agora eu não lembro o contexto todo. Tá? Então, filtro de ar. E eu não esqueci dessa frase aqui que ficou muito esquisita. É necessário ter muito cuidado, né? Encerrei a tradução não acabou, né? Sempre ficam pontos, né? No processo de tradução, sempre ficam pontos em aberto, que a gente tem que voltar lá e corrigir depois, né? Que eu me lembro aqui, ficou essa frase um pouco assim, mal construída. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo desprotegida,
por um período de tempo durante e após a operação, conforme o grau de aquecimento? E se eu colocasse assim? Oysters seria o máximo cuidado, né? Deve haver um máximo cuidado extremo. Durante e após a operação. Depende do grau de aquecimento. Não é necessário. Cuidado. Tocar tem duas opções aqui. Dependendo do grau de aquecimento durante e após o funcionamento da caixa de transmissão, será necessário ter muito cuidado ao tocar o equipamento, ao tocar a caixa, ao tocar a caixa, ao tocar o equipamento com as partes do corpo desprotegidas. Tá? Ou com qualquer parte do corpo, né? Sim, com as partes do corpo desprotegidas, com qualquer parte do corpo desprotegidas. Será necessário ter muito cuidado ao tocar o equipamento sem proteção. Não, qualquer parte não fica bom, não. Com as partes do corpo desprotegidas. É uma opção. É necessário ter muito cuidado ao tocar a caixa de transmissão com qualquer parte do corpo desprotegida por um período de tempo durante e após a operação. Eu acho que essa daqui não tá legal, tá? Dependendo do grau de aquecimento durante e após... dependendo do grau de aquecimento... Dependendo do grau de aquecimento, você deverá dependendo do grau de aquecimento, você deverá será necessário. Dependendo do grau de aquecimento, haverá um intervalo de tempo no qual será perigoso demais tocar aqui. Tá. Dependendo do grau de aquecimento, haverá um intervalo de tempo no qual será necessário ter muito cuidado ao tocar, dependendo do grau de aquecimento da caixa de transmissão, haverá um intervalo de tempo no qual será necessário ter muito cuidado ao tocar o equipamento com as partes do corpo desprotegidas. Porque tem a questão desse aqui também, né? Ungemessened sides, né? A tradução que eu tinha colocado ali não estava trazendo essa questão do tempo. Dependendo do grau de aquecimento da caixa de transmissão, haverá um intervalo de tempo
no qual será necessário ter muito cuidado ao tocar o equipamento com as partes do corpo desprotegidas. Já melhorou bastante, incluiu a parte do tempo. Dá para melhorar mais, tá? Isso daqui, no caso, eu iria avançando na tradução e depois eu voltaria e tentaria melhorar ainda mais esse segmento. Mas já melhorou muito do que estava, tá? Já melhorou muito do que estava. Tá? Mas isso aqui é para vocês verem como que é o processo de tradução, né? Com as partes do corpo desprotegidas. Com partes do corpo desprotegidas. Com as partes do corpo desprotegidas. Não vejo, aqui não vejo muita diferença. Com partes do corpo desprotegidas sem proteção. Né? Já subentende-se tocar o equipamento, você vai tocar com o corpo, sem proteção. Tá? Tocar o equipamento sem proteção. Então, você tem muito cuidado ao tocar o equipamento sem proteção. Aqui ficou uma tradução legal. Como eu disse, né? Dá para melhorar, mas já está bem melhor do que estava, né? Sempre quando numa tradução, você está fazendo uma tradução do material assim, no alemão, é muito comum você empacar numa frase, você entende a frase, entendeu exatamente o que ela quis dizer, mas não consegue construir ela legal no português, porque no alemão ela fica totalmente invertida. Quando você joga para o português, você tem que recriar ela da melhor maneira. Você vê que aqui ele é todo diferente, né? Durante o toque da caixa de transmissão com as partes do corpo, durante e após a operação, de acordo com o grau de aquecimento, intervalo de tempo, muito cuidado necessário. É uma frase totalmente aos avessos. Você tem que entender o conceito e depois jogar para o português. Isso aqui sempre vai acontecer. Nesse caso, você faz uma pré-tradução ali e avança, tá? Pode até anotar em algum caderno, em algum canto, tem que voltar naquele segmento lá. Né? Mas eu já faço isso de maneira automática. Faço um lote, depois olha, aqui em cima já tem um trecho que ficou meio estranho, vou voltando, porque isso acontece bastante e você não pode empacar na tradução também. Você tem um projeto grande para fazer e empacou num segmento, faz o que dá ali e continua, deixa aquele segmento sinalizado, depois você volta, tá? Que nem aqui eu já consegui chegar numa tradução muito melhor. Tá? Que talvez eu não tivesse conseguido chegar naquela hora, mas dá para melhorar ainda mais. Tá? Então, essa parte, não só entender o idioma, mas o próprio processo de tradução, pelo menos para o idioma alemão, ele acaba sendo um pouco mais trabalhoso, né? Diferente. Você vê que, diferente do inglês, o nome ele está traduzindo, né? Ela vai fazendo meio que na sequência, e é tranquilo fazer isso. No alemão, você já tem que entender a frase inteira e às vezes o que está aqui no final vai ficar no começo, o que está no começo vai para o meio, você tem que recriar a frase. Você acaba tendo que recriar essa frase de certa maneira e não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. A tradução está correta, isso é uma particularidade aí do idioma alemão. Comentem, quem está assistindo ao vivo aqui, comentem o que vocês acharam desse texto. Se foi difícil, se foi tranquilo. Comentem para mim o que vocês acharam no chat aqui. O pessoal não comentou nada, deve ter sido difícil. É difícil, sim, Rodrigo. A parte de técnica, assim, eu por exemplo, esse Getriebe, achei bem difícil encontrar, mas como você disse, talvez a gente tenha que ter um contexto, né, para conseguir achar. Getriebe. Tem muitas opções aqui, né? Gear, Transmission Drive, Gearbox, Gear Unit, unidade de transmissão, tá? Mecanismo de engrenagens, mecanismos de transmissão, engrenagens, transmissão, mecanismo, tá?
Então, sim, existem várias possíveis traduções, né? Getriebe. Mas quando você coloca no Google aqui, ele já joga de cara caixa de câmbio, né? Uhum. Aqui também é uma tradução possível, caixa de câmbio, caixa de transmissão, né? Eu não usei caixa de câmbio ali, que eu não tenho certeza se é um carro, às vezes é uma máquina que precisa regular a rotação em várias velocidades, existe também uma caixa de transmissão, tá? Mas a princípio eu consulto no Google ali, vou por imagens, o que está aparecendo, né? Então, ele traz aí uma caixa de... Isso, eu acho que caixa de transmissão, ela também, ela pode ser utilizada em outras máquinas também, né? Sim, caixa de câmbio, caixa de transmissão, tá? Eu manteria transmissão nesse manual. Sim. Pessoal, acho difícil o texto. Sim, não, bem difícil. Aqui é um nível mais, né, avançado de alemão e não envolve nem só você entender a frase, você reconstruir ela no português. Então, é um processo mais trabalhoso, mas... Uma dica que eu já recebi, Rodrigo, é sempre, primeiro, identificar o verbo e depois ir para as outras partes, né, porque como, né, muitas vezes está lá no fim, então lê, identifica o verbo e daí vai abrindo, né? Sim, o alemão, às vezes, o verbo está lá no final da frase, né? Ó, nesse segmento aqui, por exemplo, o óleo antigo deve em um recipiente adequado coletado ser, aufzufangen, tá no meio da frase. Und entsprechend den gültigen Umweltschutzbestimmungen e conforme as leis vigentes, descartado ser, zu entsorgen. Foi lá para o final, entendeu? Então, é que eu faço, tem que ler a frase inteira, entender ela na sua cabeça e falar, agora vamos construir isso aqui em português. Exatamente. Processo de tradução um pouco mais trabalhoso, mas para quem está começando, para quem já tem um nível bom de alemão, é mais difícil no começo. Depois que você traduz aí vários arquivos, você vai ganhando uma certa prática, uma certa facilidade, né? Como a Meire fala, é o treino, né? E aí, familiarizar aí com o vocabulário, né? Mas aí você traduz um arquivo aqui, outro ali, você já vai pegando. Sim. Você aprendeu a ouvir uma vez que Getriebe é caixa de transmissão, você vai se lembrar na próxima, né? Getriebe. E esses termos se repetem muito, né? Eles se repetem muito de um arquivo para o outro. Deixa eu interromper a tela aqui. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da oficina. É um negócio um pouco mais puxado, né? Sei que alguns aqui estão mais por curiosidade, outros já entendem bem o idioma, mas é um processo um pouco diferente, mais trabalhoso. Ainda assim, eu considero que vale a pena porque tem muita demanda do alemão e pouca gente fazendo, tá? E claro que tem muito material muito mais fácil que isso daqui, material de TI, de informática, é bem mais tranquilo. Eu trouxe logo um texto um pouco mais complicado para a gente quebrar a cabeça aqui juntos, né? Vou pegar coisa muito facinho de fazer também, porque eu queria que vocês vissem o processo, né? Eu quebrando a cabeça aqui, tentando solucionar a frase, porque é um erro pensar que o cara que está traduzindo lá, o tradutor, ele vai fazer isso com o pé nas costas. Não, tem 10 anos que eu traduzo de alemão e eu bato a cabeça em cima das frases também, né? Então, esse é o processo que eu queria mostrar para vocês na prática, essa pesquisa e tudo mais, né? Claro que às vezes você está num projeto grande, ele vai rendendo, né? Você começa a render, acelerar mais. Aqui eu fui pausando, discutindo muitas coisas, né? Mas é como eu digo, no alemão, eu sempre fiz aí numa média de 300 palavras por hora, né? Que quando você traduz, vira 500, né? Já no inglês, dependendo do projeto, muito mais, né? 600 palavras por hora, até bem mais do que isso. Mas no alemão, nunca consegui muito além disso, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.
tá? Dessa oficina. Logo mais eu libero a gravação lá dentro da plataforma. Agradeço a todos que participaram aqui comigo. Tá legal? E a gente se vê, tá? Gostei muito da experiência. Muito obrigado. Fico feliz que tenha gostado, Luciana. Depois eu libero a gravação para vocês na plataforma lá. É uma verdadeira surra de alemão, né? Para quem está iniciando, assusta bastante. Aqui é um nível mais avançado que é necessário, tá? Eu nem tenho como... eu poderia até pegar e dar uma aula para cada frase, né? Explicando o que aconteceu, o que é cada palavra, o que aconteceu ali em cada declinação e tudo mais, mas daí eu ia levar uns 2 dias para poder passar tudo isso, né? Então, para quem tem nível básico, assusta bastante. Tá legal? Bom, pessoal, tchau, tchau para todos. Um ótimo finzinho de noite e a gente se vê lá na comunidade. Até mais.